A gente viu então que a Lei 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor, ele é fundamental para a evolução das relações administrativas atinentes ao serviço público. Então é importante que a gente se conscientize desse conceito. Por quê? Porque a gente tem o fornecedor, o poder público, o concessionário e a permissionária, concessão e permissão de serviços públicos, e aí o consumidor é o usuário do serviço público. E esse elemento objetivo da relação de consumo é remunerado por tarifa e não por impostos, taxas e contribuições. Então é a diferença. Então, por isso nós temos que ter o conceito de diferença entre tarifa e taxa. A taxa é exercício do poder de polícia, utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Estamos uma espécie tributária. Tributo é gênero, espécies, impostos, taxas e contribuições, e que não se confunde com o imposto, cujo fato gerador independe da atividade geral específica, e nem com a contribuição de melhoria, que tem como fato gerador a valorização imobiliária em razão da obra pública. Só que a taxa, para fins desse capítulo, é a prestação pecuniária, prestação compulsória, obrigatória, financeira, instituída por lei, tá certo? E cobrada numa atividade vinculada e atividade específica do Estado. Só que a tarifa é outra coisa. A tarifa é uma espécie de preço público que tem natureza negocial, que tem razão pelo qual será utilizado como sinônimo de preço público, tá bom? E quais as características da tarifa para a gente entender a relação de consumo? A ausência de compulsoriedade, né? O Estado não se vale do seu poder de império, isto é, da soberania que possui em relação aos particulares. A natureza negocial, de pagar, tem natureza contratual, fica no seu adimplemento à vontade do interessado, não há imposição legal. E essas características, né, tem lá na súmula 545 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que instituiu. Então, a principal diferença entre a taxa e a tarifa decorre do caráter facultativo, voluntariedade, tá bom? Presente nesta e ausente na espécie tributária, que é compulsória. Então, por isso que, desculpa, essas regras aqui são regidas, a tarifa é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e a taxa não. Tá certo? É óbvio que você vai encontrar aí, né, interpretação extensiva, restritiva. Você vai ter uma doutrina forte, mas a gente tem a prestação de serviço remunerada. Somente os serviços remunerados públicos estariam sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor. Tá bom? Então, é um serviço público uti singuli e pago por tarifa, tá bom? Então, você tem aí já, na energia elétrica, por exemplo, um julgado aqui do Superior Tribunal de Justiça da ministra Helena Calmon, tá certo? No RESP 793.422, né, de 2006, inclusive, ela fala: os serviços prestados por concessionárias são remunerados por tarifa, sendo facultativa a sua utilização, que é regido pelo CDC, o que a diferencia da taxa, esta remuneração do serviço público próprio. Tranquilo, superemos isso aí, vamos para os problemas. Eu continuo ou não a prestação do serviço no caso de inadimplemento? E aí, tá certo? Você tem aí a intervenção da administração no serviço público, a encampação da concessão, a restrição da aplicação da exceção do contrato não cumprido, o direito de greve no setor público, instituto como suplência, delegação, substituição, para não deixar vagas. E eu quero saber que se a gente vai interromper ou não o serviço do usuário. E aí tem umas discussões, existe uma lei, a lei de concessões e permissões, tá certo? Que eles podem interromper no caso de inadimplemento, mas motivado por razões de ordem técnica, inadimplemento do usuário, tá certo? Tem gente que admite a interrupção, aqueles que não admitem, depende da natureza do serviço, tá certo? Então nós temos aí uma doutrina vacilante, se vai ou não interromper ou não o serviço público. O mais importante é que tem muitas correntes que defendem a impossibilidade de interromper
o fornecimento de água, o fornecimento de luz, tá certo, para o cidadão, para esses serviços públicos são essenciais, tá certo, a dignidade da pessoa humana, o princípio da continuidade e os limites legais da cobrança. Mas se a cobrança for feita de acordo com os parâmetros, para uma corrente é possível fazer essa interrupção. Daqui a pouco a gente continua. O debate não é simples, não.